Oi, amiga! Se tu caiu aqui de paraquedas, essa é a segunda parte de um vídeo em que a gente conversa sobre birras, comportamento, confusão, caos, gritaria e como corrigir isso, né? Como eu corrigi isso. E sobre rotina de sono e autonomia do sono, que é o que a gente vai falar nessa segunda parte, tá? E por que nós estamos falando sobre isso, amigas? Porque simplesmente o Theo, depois que completou um ano, mudou completamente o padrão de sono dele. Ele sempre foi um bebê que foi tendo uma evolução gradual no sono, tá? Então, assim, cada mês, cada salto que ele passava, cada desenvolvimento que ele tinha, ele foi reduzindo cada vez mais os despertares, né? Tiramos um mamar noturno ali por volta de 10 meses, o Theo já não mamava mais à noite. Então, assim, ele foi tendo essa evolução gradual. Então, eu tinha muita expectativa que, após um ano, né, o Theo já tivesse super bem assim, no sono noturno, né? Mas, foi o contrário. O que aconteceu? Com um ano, nós tivemos uma regressão gigantesca no sono do Theo. Então, um bebê que já dormia muito bem à noite, né, tendo ali, sei lá, um despertar, dois, no máximo, dependendo do período, se era um dente, se era um salto, né, enfim, o que ele tivesse passando, foi um bebê que passou a despertar diversas vezes durante a noite. Passamos por um período aqui em que o Theo chegou a despertar 12 vezes, minhas amigas. 12 vezes, tá? E aí, eu comecei a ler e pesquisar e vi que realmente que com um ano pode ter uma regressão e tal, mas que passava. Só que, amigas, não passou de verdade, né? A regressão veio e ficou, porque ele não voltou ao normal. Ele não voltou ao normal dele. Ele continuou ali nessa linha de despertares, não 12, mas nós tínhamos 5, algumas noites com 5, outras noites com 4, outras noites com 6. Eu comecei a ficar muito cansada. Muito, muito. Aliado a isso, eu voltei a trabalhar, né? Então, assim, amigas, eu tava ficando destruída. Isso estava me deixando impaciente, irritada, muito irritada. E eu entendi que eu ia precisar dar um jeito naquilo. Além desses despertares, o Theo passou a dar muito trabalho também pra pegar no sono. Então, Theo era um bebê que dormia ali em 20 minutos, 15 minutos. Bicas, eu tava demorando 40 minutos pra colocar o Theo pra dormir. Pra ele realmente dormir, pra o berço, sabe, e tal. Então, assim, eu entendi que eu ia precisar fazer mudanças. Uma outra coisa que me fez ir atrás dessa mudança foram as dores que eu já estava sentindo. Então, cotovelo, coluna, ombros, porque eu coloco ele pra dormir, eu colocava nele pra dormir no colo. Então, sentado na poltrona, porém no colo. Então, o peso dele, o peso da cabeça, o peso do corpo, isso estava me causando muitas dores. A quantidade de vezes que eu precisava levantar e ficava assim, ó, debruçada, né, por cima do berço, a coluna estava destruída. Então, eu precisava tomar atitudes. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Sim, de novo, eu fui pros pés do meu pai, tá? É assim que eu resolvo as coisas. Eu trago pra vocês aqui a solução toda mastigada, mas a minha fonte de informações é meu pai. E aí fui lá, orei e tal, mesmo processo de novo. E o que eu comecei a pensar? Eu preciso primeiro investigar o que é que tá fazendo ele ter esses despertares, né? O quarto tá ok, né? A temperatura tá ok, a barriguinha tá cheia, né? Ele não tá com fome, minha gente, meu filho é um dragão, vocês sabem, né? Come o dia inteiro. Ele não tá com fome. É a luz, é o que tá acontecendo. Então eu fui dando check, né, em todas essas questões do ambiente, ele deixando tudo certinho, tudo corretinho, e os despertares continuavam. E aí eu comecei a pensar, como é que tá sendo esses despertares? Não eram, amigas, despertares de salto. Despertares de salto, a criança acorda chorando, esgoelando, desesperada. Vocês sabem, né? Muitas vezes demoram a voltar a dormir 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, assim, é diferente. O despertar de salto é diferente. O despertar do Theo estava da seguinte maneira. Ele despertava, me chamava, eu ia lá, colocava a mãozinha na bundinha dele, dava uma balançadinha e ele dormia. Ele fazia isso várias vezes durante a noite, Então o que eu comecei a perceber? Theo tá com 2 questões aí. Minha presença e o balançadozinho. Eu vou precisar arrumar essas 2 coisas, porque eu estou sentindo e percebendo que o Theo tá me acordando pra voltar a botar ele pra dormir e pra balançar ele. E aí eu disse, bom, então como é que eu vou corrigir isso? Vim aqui no YouTube, dei uma bela pesquisada aqui no YouTube. E aí, o que eu decidi? Vai ser gradual, tá?
vai ser lento, vai ser com calma, eu vou fazer com calma direitinho, sem pressa, que é pra não gerar nenhum transtorno, nenhum trauma. E eu ter que ir dando passos pra trás, sabe? E acabar piorando isso cada vez mais. Primeira coisa que eu fiz foi tirar a associação do Theo do balançado. Migas, Theo só dormia balançando, onde quer que a gente estivesse. Sabe como foi que eu percebi isso? Eu tava na praia outro dia com o Theo. E deu a hora dele fazer a soneca dele, né? E eu estava sentada com ele. Aí eu levantei, né? Levantei automaticamente. Levantei, fui pra barraca vizinha, que estava sem ninguém. Fui pra barraca vizinha e comecei a balançar ele, ninar ele. E aí a minha irmã olhou e disse assim, pô, você tem que levantar? Eu tenho que ficar em pé? E aí eu automaticamente respondi, é porque ele só dorme se for balançando. Então eu só pagava no sono se fosse balançando, amigas. Então a primeira atitude foi, tenho que tirar a associação do balançado. Como foi que eu fiz? Mantive a rotina do sono dele direitinho, como eu fazia, leitinho na poltrona e tal. Ele vira pra mim, encosta a cabecinha e eu não balançava mais. Não vai ter balançado na poltrona. Nas primeiras noites, amiga, ele sentiu, tá? Mas não foi, tipo assim, um terror dele chorar, fazer escândalo. Ele ficava fazendo força nas perninhas, meio que pra dar um impulso, meio que avisando, minha senhora, balance, por favor. Cadê o meu balangado? Cadê o meu balangado? Ele ficava levantando a perninha e me empurrando assim, ó, tá? Então, assim, nas primeiras noites demorou. Então, o que já estava sendo ali 40 minutos, nas 2 primeiras noites, ficou ali 1 hora, tá? Ele pedindo pra eu balançar ele, até ele cansar, desistir, ver que eu não ia balançar e dormir. Eu fiquei fazendo isso por 7 dias, tá? No 7º dia ele já tava mó de boas. Eu ia, ficava ali com ele, meia hora, ele dormia ali. E aí eu percebia que ele ficava, amigas, tentando se ajeitar, sabe? Isso foi uma coisa também que eu comecei a observar. É como se a poltrona já não estivesse mais encaixando ele confortavelmente. Ele queria se mexer, ele queria deitar de verdade. Ele não estava confortável mais ali naquela poltrona. E aí eu disse, realmente eu acho que está na hora de eu começar a colocar até pra dormir diretamente no berço, né? Então eu resolvi a associação. Quando eu vi que ele já estava dormindo bem, sem reclamar, porque eu não estava balançando ele, eu disse, então agora é a hora do berço. Tirei a associação do balançado, né? Só em tirar a associação do balançado, os despertares que estavam em 5, 6, caíram pra 1, 2. Vocês acreditam, minhas amigas? Só em tirar a associação do balançado, os despertares já caíram drasticamente. Aí eu ganhei mais forças ainda, né? Bora pro berço, a gente tem que ir para o berço, né? Primeiro ponto que eu coloquei na minha cabeça, assim, eu preciso lembrar que eu não quero fazer esse processo causando um estresse no Theo. Então, tipo assim, se tiver muito choro, se tiver muita confusão, sabe? Se eu vi que eu tô estressando e irritando, eu dou alguns passos pra trás. Eu espero mais um tempo, espero ele se sentir pronto e eu tento novamente. Então, isso era algo meu, sabe? Foi algo que eu decidi. Antes de levar o Theo para o berço, eu tive que fazer um ajuste na rotina de sono dele. Como é que funcionava a rotina de sono do Theo aqui? Chegava a hora de dormir, 7 horas, papai vinha pra arrumar o banho, o leite. Só que o Theo, minhas amigas, ama fazer bagunça e cachorrada com o pai. Ama. De fazer zoada, de se jogar no chão, de correr, de gritar, Eu comecei a perceber que isso estava agitando muito o Theo antes de dormir. Então, pra eu passar pra etapa de ir para o berço, isso não podia acontecer. Porque ele ia chegar no berço estimulado, hiperestimulado ainda. Então ele ia demorar muito mais a realmente entender que ele estava ali para dormir. Então, o que eu comecei a fazer? 7 horas, na hora de dormir, eu me tranco com no quarto. Eu vou com ele ali, arrumando e organizando o quarto. Acho até bom, porque ele já vai começando a pegar esse ritmo, né? Esse costume de que tem que arrumar o quartinho antes de dormir. Então a gente arruma o quarto dele, eu baixo a luz, deixo só o abajurzinho ligado ali, organizo as roupinhas dele dormir, ajeito o bercinho e tal. Ele vai relaxando, sabe? Ele vai reduzindo ali a energia dele. E dali a gente já passa direto para o banheiro, com todas as luzes já baixas. Direto para o banheiro, pra tomar banho. E depois a gente volta para o quarto, né? A segunda alteração foi, eu preparava ele, arrumava ele, dava o leite para ele na poltrona, né? Porque eu ia ninar ali ele para dormir. O leite agora já é direto no berço. Já é direto no berço. Então, coloco ele no berço, dou um beijinho. Filho, agora é hora de dormir.
toma seu leitinho. Então, dou o leite pra ele já tomar o leite dentro do berço. A segunda observação que eu precisei fazer foi o ajuste da janela de sono. Ô, janela de sono abençoada, esse negócio que persegue mãe o tempo todo, né? Você fica que fazer o ajuste. Por quê? Até o Theo fazer 1 ano, a janela de sono dele era de 3 horas. Com 1 ano, passou pra 4. Nossa, causou uma mudança drástica aqui, foi uma confusão. Vocês lembram, né? Eu falei isso lá nos stories. Depois disso, pra eu ajustar ele pra o berço, eu comecei a perceber que a janela de sono ideal pra o sono noturno era de 5 horas. 5 horas o Theo realmente está ok pra deitar no bercinho dele, se ajustar e dormir. 4 horas ainda não funcionou. Tem que ser 5. E isso mexeu na soneca do dia. Então agora o Theo tá fazendo aí, né, quase que sempre, uma soneca só durante o dia. Uma soneca mais longa aí, de 2 horas, 3 horas. E aí ele acorda aí por volta de 2 horas da tarde, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente, 2 horas da tarde. E aí quando chega a hora do banho, ele realmente já está ali na hora ok dele dormir, tá? Então, essas 2 alterações eu precisei fazer antes de realmente começar a aplicar o treinamento para ele ir para o berço. E aí veio a hora do berço, né? Então, dou banho, leitinho no berço, terminou o leite, eu pego a mamadeira, ele pega a pepeta, bota na boca, eu viro ele de ladinho, filho, está na hora de dormir. Amigas, eu sempre dou o comando, está na hora de dormir, porque ele precisa associar a palavra ao momento. Está na hora de dormir. E eu me afasto. Eu não fico lá. Nada de mãozinha, nada de balançadinha, nada de... Não. Eu me afasto, tá? Primeira noite, 1h10. Esse menino se levantava, cutucava os parafusos do berço, mexia nas grades, cantava, batia nas grades, girava para um lado, girava para o outro, virava de ponta cabeça. E eu lá, muda, quieta, parada, encostada lá perto da porta. Ai, cara, você já não saiu do quarto? Não, amigas, eu preferi já não sair do quarto. Eu conheço o meu filho e eu sabia que ao sair do quarto eu iria causar justamente aquele estresse e aquela irritação que eu não queria causar. Então, nem que eu precisasse, ao invés de levar 7 dias, levar 15, 20, eu levaria. Fazendo dessa forma não tem problema. O que eu não queria era causar estresse, tá? Então eu me afastava. Quando é que eu intervenho? Quando é que eu vou lá intervir na situação? Se ele levantar, ficar em pé no berço, tá? Porque aí ele quer ficar em pé no berço pra me chamar, pra conversar, Aí eu vou lá, deito ele novamente e repito o comando. Filho, está na hora de dormir. E me afasto. Se ele levantar 50 vezes eu vou lá, deito ele. Filho, está na hora de dormir. E me afasto. Primeira noite foi basicamente isso, assim. Não consigo contar pra vocês quantas vezes ele levantou, não. Mas foi 1h10 lá dentro. Na segunda noite, caiu pra 1 hora. Na terceira, 40 minutos, tá? Na quarta, a gente teve aí uma mudança, porque houve alguma coisa na rotina. Eu não sei o que foi. Eu acho que foi o jantar de aniversário da minha irmã. E aí ele já chegou dormindo no quarto. Então, pra outra noite, isso acabou atrapalhando um pouco. Então, a gente voltou pra 50 minutos, né? Mas eu mantive firme ali o mesmo posicionamento, da mesma forma. E aí, amigas, na 7ª noite, a 7ª noite foi ontem, tá? 7ª noite foi ontem. Eu deitei ele no berço. Filho, está na hora de dormir. Me afastei e em 5 minutos o Theo dormiu. 5 minutos. Hoje ele dormiu em 7 minutos. Mas o detalhe maior não é só isso, não é só o tempo. É que ele não fica mais me procurando com os olhos por onde eu estou no quarto quando eu boto ele lá e digo está na hora de dormir. Não, ele realmente agora já se sente confortável de ficar lá. Meu sono vai chegar, peraí, já eu durmo. Sabe? Ele não tem mais a necessidade dele ficar levantando, me procurando, não sei o que, olhando pela brecha assim, ó. Ele olhava pela brecha do berço me procurando pra saber onde eu estava. Ele já não me procura mais com os olhos. Ou seja, já ele tá pronto para o próximo passo, que é: filho, boa noite, hora de dormir. Eu saio do quarto pra ele dormir, entendeu? Então, eu preferi fazer assim, tá? Eu não vi método nenhum, amigas, eu não fui atrás de método, eu fui buscar informações de como desfazer a associação de sono, tá? E o método que eu encontrei na internet é aquele de bota no berço, chorou, bota no colo, bota no berço, chorou, bota no colo. Eu não queria isso, não era o que eu queria. Eu disse, eu vou juntar o que eu tenho aqui, a orientação que Deus me deu, e eu vou fazer e vai ser assim, vamos ver o que vai ser. E eu me entreguei de verdade, eu disse, Deus, eu estou decidida, tá? É pelo Theo, porque se ele não ter a mãe dele inteira, ele vai ter uma mãe perturbada.
Eu preciso resolver isso. Então, persisti de verdade, né? Eu disse, eu não vou desistir, vai ser difícil. Eu botei na minha cabeça, vai ser difícil. Eu botei na minha cabeça, vai durar 15 dias. Eu botei na minha cabeça, eu vou ficar 2 horas dentro daquele quarto, mas eu não vou desistir. E aí acabou que foi mais fácil do que o terror que eu tava criando na minha cabeça, entendeu? Então, nossa rotina agora é essa. Eu boto o Theo lá no bercinho. Hoje nós estamos no 8º dia, tá? Boto ele lá no bercinho. Ele se ajusta todo bonitinho. Aquele sininho assim. E dorme. E é isso. E os despertares, cara. Acabou. Quando tem... Preste atenção. Quando tem... Esse é um outro micro problema que eu provavelmente vou ter que resolver um pouco mais na frente, mas eu não quero resolver agora. Não, amigas, eu não quero resolver agora. Quando é que rola um despertar? Quando ele não encontra a chupeta dele. Aí ele me chama, certo? Mas é só eu entregar a chupeta pra ele imediatamente, acabou. Mas isso tem que ser um despertar muito, muito, muito assim, pesado pra ele realmente querer procurar a chupeta e praticamente não acontece, amigas. Inclusive, deixa eu contar, sabe a história de, a autonomia vai ajudar ele a dormir sozinho quando ele... Amigas, é real. É real, porque às vezes acontece dele dar uma despertada, dar uma choramingadazinha, ele faz... Eu espero. Ele simplesmente se ajusta de novo e dorme. Vocês acreditam? Ele dorme. E aí outra mudança que teve foi o horário que ele acorda. Ele também tá acordando mais tarde. Ele tá acordando por volta de 7h30, às vezes 8 horas, sabe? Mas é nessa faixa assim, 7h30, 7h30, que ele acordava às 6. E essa regressão de sono muitas vezes estava fazendo ele acordar também 5h30. Gente, pelo amor de Deus, eu tava destruída já. E aí agora mudou também esse padrão de sono dele, né? Do despertar final, na manhã ele acorda mais tarde. E assim, ele acorda mais relaxado, ele acorda mais calmo, ele acorda até melhor pra enfrentar o dia dele. Agora, ele realmente tá tendo uma boa noite de sono e ele realmente acorda descansado, amigas. Então, essas foram as mudanças aqui. É nesse estágio que nós estamos. Então, vim compartilhar com vocês, né? Então, se tu tá percebendo aí que tá na hora de fazer, faz assim, amiga, sabe? Por aqui eu decidi assim, lento, gradual. E ia dar certo, eu botei na minha cabeça que ia dar certo, funcionar. Funcionou, para a glória de Deus. Obrigada, Senhor, pelas estratégias que o Senhor me deu. Então é isso, amigas. Tem dúvidas sobre autonomia? Sei lá. Porque eu nem tô aqui ensinando autonomia, né? Eu tô contando aqui minha experiência, o que foi que aconteceu. Mas tem dúvidas sobre essa história, sobre esse rolê, sobre esse fato? Como é que tá por aí essa situação? Conta aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado de alguma forma, né? Me conta como é por aí seu sono noturno. Como é seu bebê, em que fase ele tá. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e um beijo, minhas amigas. Até a próxima. Tchau!